Olá, tudo bem? Você já parou para pensar naquele X que a gente tanto estudou na escola? Bom, o X, em uma palavra, ele pode ter som de CH, como em xadrez. Ou então som de Z, como na palavra exatas. Pode também assumir um valor de CS, como anexo. Também pode ter som nenhum, como em exceção. Você percebe como o X ele tem um fonema variável? Peraí, você estava achando que eu ia falar do X da matemática, né? Mas não tem problema, porque é exatamente disso que eu estou falando. O X da matemática, ele é uma variável. A gente fazia contas e contas e não entendia o que representava aquele X. Agora você já sabe. É algo que pode assumir um valor diferente em determinadas situações. Não se preocupe se você não entendeu. Vamos para a aula. Se ainda não ficou claro para você o que são as variáveis, eu vou mostrar os tipos de variáveis, e aí talvez fique mais fácil de você entender o que são elas. Primeira coisa a se falar é que as variáveis elas podem ser qualitativas ou quantitativas, ou seja, elas podem ser representadas por palavras ou por números. Elas podem ser ordinais, né, ou por postos, ou nominais, caso sejam qualitativas. Se forem quantitativas, elas podem ser contínuas ou discretas. Vamos ver cada uma delas aos poucos. Qualitativas. As qualitativas, elas são descritas através de palavras. Então, por exemplo, nível de escolaridade, classe social, cargo empresarial, religião, time de futebol, cor dos olhos. Se eu for falar todos os níveis de escolaridade, eu vou usar palavras. Então, por exemplo, ensino fundamental, ensino médio, ou classe social. Eu posso falar que alguém é classe A, classe B, ou pode falar classe alta, classe média, classe baixa. E cargo empresarial, pode falar ali gerente, empregado, funcionário ou algo do tipo. Então, tudo isso aqui eu estou usando palavras para descrever. Por isso que são qualitativas. Você pode perceber que eu tenho duas caixas aqui com exemplos e cada caixa está ligada a um tipo de variável. O tipo por postos e o tipo nominal. O tipo por postos você consegue colocar numa hierarquia. A variável ordinal é quando podemos listar de forma hierárquica. Ou seja, aqueles exemplos que eu dei de nível de escolaridade, por exemplo, a gente consegue colocar numa sequência onde existe uma crescente, como por exemplo, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e assim por diante. Por isso que a gente classifica ela como uma variável qualitativa por postos, que também pode ser dita como ordinal. Enquanto a variável nominal, a gente não consegue colocar numa ordem hierárquica. Por exemplo, a cor dos olhos. A cor dos olhos a gente não consegue colocar numa ordem, então fica como nominal. Religião ou time de futebol. Por mais que talvez você tenha convicção de que a sua religião ou o seu time é melhor do que do seu vizinho, você não consegue colocar numa ordem hierárquica, uma ordem crescente. Não existe essa sequência. Como não existe essa sequência, a gente chama de nominal. Vamos ver agora as quantitativas. Quantitativas, elas são expressas em números. Por exemplo, altura, peso, temperatura, número de filhos, quantidade de faltas, número de assassinatos. Caramba, parece algo sombrio, né? Número de assassinatos. Por que eu coloquei isso aqui? Uma vez um aluno me perguntou se a média podia dar zero.
a média de alguma coisa podia dar zero. E realmente, pode dar zero. Eu dei esse exemplo para ele. Número de assassinatos que eu cometi na minha vida é zero. Se for tirar a média de todos os anos, zero por ano. Então é um exemplo aqui meio exagerado para a pessoa perceber que nem sempre vai ter um número grande ou precisa ser maior do que zero. Bom, voltando aqui para os tipos de variáveis. A gente tem no primeiro quadro aí altura, peso e temperatura. Essas são variáveis que a gente pode medir. Então, como a gente pode medir, a gente pode ter número quebrado. Por exemplo, quando alguém fala altura, quantos metros você tem? Ninguém tem exatamente 1 metro ou 2 metros. É 1,83 m, 1,75 m, um número quebrado. Mas mesmo que tenha, alguém tenha exatamente 2 metros, 00, continua sendo uma variável contínua. Porque a gente pode medir. Então a variável é contínua quando nós podemos medir. Por exemplo, aqui a altura, o peso, nós podemos medir. A temperatura também podemos medir. Outra forma de você ver a variável contínua é quando ela pode ter número quebrado. Já a variável discreta, nós só podemos contar, não podemos medir. Por consequência, a gente não vê número quebrado. Por exemplo, número de filhos, não tem como ter 2,5 filhos. Número de faltas que você teve na sua aula. Você tem 3 faltas, 4 faltas, você conta quantas faltas, você não mede quantas faltas. Não pode ser número quebrado, então é discreto. Bom, os exemplos que eu dei foram mais de características que são para pessoas, mas isso pode englobar várias coisas também. Empresas, objetos, países, enfim, inúmeras coisas. Vamos treinar um pouco. Esse caderno, ele pode ter uma variável da cor. Então seria uma variável qualitativa nominal. Ele pode variar em número de páginas. Seria uma variável quantitativa discreta. E essa garrafa d'água? Ela pode variar o volume de água. Seria uma variável quantitativa contínua, porque a gente pode medir. Tudo que a gente pode medir, a gente tem como variável contínua. Então é isso aí. Espero que você tenha aprendido e até a próxima aula.